E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltando com mais um vídeo aqui no canal, depois de 100 anos sem postar vídeo. Mas quem produz conteúdo sabe aí que não é só o tempo de gravar os vídeos, mas o tempo de edição também requer bastante atenção. Mas eu prometo que vou me organizar aqui para estar postando conteúdo toda semana, principalmente porque está acontecendo muita coisa e nós como cristãos temos que nos manifestar quanto a isto. É mesmo, é? E o tema de hoje, inclusive um pouco polêmico, é: o cristão pode se envolver em política? A Bíblia fala alguma coisa que nos dá respaldo para se envolver em política? Bom, se nós formos analisar o contexto bíblico, os cristãos se envolviam sim em política. Antes mesmo dos cristãos, que o termo cristão veio do cristianismo, depois de Cristo, nós já tínhamos aí o povo hebreu, o povo de Israel, que já se envolviam como líderes políticos. Por que eu falo líderes políticos? O termo política ele não é só voltado para a figura da eleição, para a figura do político como existe hoje. A política é você se envolver na sua comunidade, na coletividade. O termo política veio da polis. Polis eram as cidades que existiam. Então, sempre que você viver em comunidade, sempre que houver muitas pessoas, vai precisar de organização, vai precisar de regras. E é aí que entra a participação das pessoas que têm aí ou essa vocação ou esse poder de liderança para estar organizando essa comunidade. E era assim que acontecia na Bíblia antigamente. Nós vemos desde Abraão, Isaac, Jacó, que eles eram homens de Deus que organizavam tribos, que organizavam grandes pessoas. Quando eles se mudavam de uma cidade para outra, eles levavam não só o pai, a mãe, os filhos, os parentes. Eram várias pessoas, era toda ali uma caravana de pessoas. E eles ficavam responsáveis por organizar essas pessoas. Então, seja ali se envolvendo na agropecuária, na agricultura, na criação de animais, eles tinham essas pessoas como servos, mas não apenas como meros empregados, digamos assim. Eles eram mantidos por esses líderes e eram um povo, né? Eles iam formando um povo, iam nascendo mais crianças, iam acrescentando aí esse povo, essa civilização. E o povo de Israel sempre foi um povo muito grande, muito numeroso ali na região da Ásia. Então, sempre que nós víamos ali que havia principalmente injustiças, nós vimos Deus levantando alguém para liderar o povo. Qual exemplo que nós temos disso? Moisés, José do Egito. José não só foi um governador que teve muita sabedoria, como ele livrou o Egito e todas aquelas cidades, todos aqueles países ali ao redor de uma grande fome. Eram 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E foi a administração de José, através da sabedoria que vinha de Deus também e da competência dele como um bom líder, que ele conseguiu administrar a economia daquele país para que todo o Egito tivesse fartura no momento da seca, e não só fartura, mas que eles pudessem aí suprir os outros países que iam comprar mantimentos no Egito. E quando ele fez esse movimento, ele trouxe muita gente que era do povo de Israel, de Canaã, para o Egito. Então, o Egito, que era uma terra, o Egito fica na África, tá, gente? Para quem pensa que é na Ásia, o Egito fica ali por volta do norte da África. Tá brincando comigo? Não, tô brincando, falando sério. Então, o Egito era um país de africanos. E aí ele trouxe esse povo ali da Ásia, que era de Canaã, para o Egito e foi crescendo o número de israelitas ali. E aí nós vemos a manifestação do segundo líder político, que foi Moisés. Mesmo depois que José morreu, o povo de Israel era tão grande ali no Egito que chegou um tempo que os próprios faraós começaram a ficar com medo, porque eles se multiplicavam muito. E eles tinham medo que aquele povo ali de Israel crescesse e tirasse ali o poder deles, o reinado deles. E lembrando que esse povo de Israel começou a ser escravizado pelos faraós, tá? E eram cerca de mais de 600 mil homens, fora crianças, fora mulheres e fora os idosos. E Moisés era um filho ali de um israelita, ele era hebreu, e Deus chamou ele ali, no meio daquele povo, para libertar o próprio povo de Israel, que era a sua antecedência, que era o seu povo. E Moisés teve esse papel de libertador do povo ali, né? Ele tinha que confrontar o faraó, tinha que libertar essas pessoas e fazer essas pessoas voltar pelo caminho do deserto até Canaã, que era a terra prometida também. Foi um trabalho de você levar mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Você tinha que ter um poder de liderança muito forte, e isso é uma liderança política também. Não tinha ali aquele sistema de eleição que a gente tem hoje, mas era mais do que um país, gente. Naquela época, 600 mil homens sair pelo meio do deserto gerenciando essas pessoas foi um trabalho muito grande. Nós vemos também uma mulher chamada Débora, que no momento que não tinha reis ali na região ali de Israel,
ela se levantou ali como uma conselheira. Ela aconselhava os homens, principalmente do exército. Então, quando tinha guerras no meio deles, que eles tinham que lutar contra os inimigos, ela buscava a Deus para ter sabedoria e dar uma orientação para o exército. E era seguindo as orientações e os conselhos de Débora que eles conseguiam vencer muitas guerras. E é muito importante ver uma mulher sendo levantada como uma líder, principalmente numa sociedade que já tinha um costume de ter mais patriarcas. Então você vê mulheres agindo de forma tão influente. Para mim, uma das mulheres assim mais sensacionais da história bíblica foi Débora, porque ela teve uma participação não só na família, mas na sociedade e na política. Oh my God! Nós vemos ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento que sempre tinha um homem de Deus que se levantavam ali para liderar o povo, para libertar uma nação, para guiar o povo de Israel que foi tão massacrado durante anos. Naquela época, antes de Cristo, havia muita escravidão também. E o povo judeu sempre foi muito perseguido. Nós vemos recentemente, né, já trazendo para a nossa época, que nós tivemos o nazismo que continuou matando os judeus, né? Então sempre foi um povo que em busca de ter Jerusalém reconhecida como nação, em busca de ter o seu território, que já é uma região de muitos conflitos ali em Jerusalém, eles eram um povo muito massacrado. E até no nosso presente século, aí, no século passado, bem recente, Hitler conseguiu aí matar mais de 6 milhões de judeus, praticamente boa parte da nação judaica morreu por conta do nazismo. E eles só foram libertos, diga-se de passagem, quando Hitler caiu do poder, que foi quando os Estados Unidos, aliado com outros países como Inglaterra e França, conseguiu derrubar o nazismo do poder e libertou alguns judeus que ainda estavam no campo de concentração. Lembrando que os Estados Unidos seguem o modelo de capitalismo e o capitalismo também se baseia em vertentes do cristianismo, né? O princípio da liberdade, não só liberdade econômica, como liberdade de pensamento, liberdade de crença, coisa que no regime socialista, comunista e outros regimes de esquerda nós não vemos essa liberdade tão presente. Mas depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, porque é pauta para muita história, comparar aí os dois regimes. Então, como os cristãos já participaram no passado como líderes de povos muito grandes, nós entendemos que hoje, no nosso dia, nós temos que participar também da nossa comunidade. Nós temos que participar também do nosso poder político, né? Seja ativamente aqueles que acham que têm um dom para poder ser um prefeito, um governador, um presidente, ou de forma indireta, manifestando a nossa opinião, votando de forma consciente. Lembrando que não basta ser cristão também para ser político, né? O certo é que todos eles tivessem uma formação, pelo menos eu acho, né? Que todos deveriam ter uma formação superior, porque tem muito presidente aí que não tem nem ensino médio, ou governador. Eu acho que deveria ter um critério maior aí quanto à formação, porque não basta ter uma crença. E o que não pode haver é misturar as coisas, você querer impor a religião. E foi isso que deu errado no passado, quando a Igreja Católica começou. Aquele movimento de se aliar aos reinados era uma aliança muito forte. E eles tinham esse poder de fazer cruzadas, de fazer inquisição, e matou também milhares de pessoas, é porque eles queriam impor a religião. Ou você aceita, ou você é herege, ou você vai morrer. E Jesus Cristo jamais ensinou isso. Ele sempre falou que quem quisesse vir até ele, que seria de forma livre e espontânea. Quem quiser, ele não fala que ele invade a vida de ninguém. Ele fala que ele está à porta e bate no coração. Se você abrir o coração, ele vai entrar e cear contigo. Então, Jesus Cristo nunca forçou nada. Então, esse movimento da Igreja Católica de tentar considerar as pessoas que não acreditavam no cristianismo como hereges, e aí punir essas pessoas, matando principalmente, foi um erro muito grande. Inclusive um dos papas, eu não me lembro se foi o atual ou o passado, reconheceu isso uma vez publicamente e pediu perdão pelos erros da Igreja Católica no passado, né? Que isso sempre foi errado. A religião, a fé, o Deus nunca pode ser imposto a ninguém. Deus nos chama a liberdade de expressão, de pensamento, de participação política e liberdade em todos os sentidos. Então, como nós vemos que no nosso meio tem pessoas que têm ideias boas e planos bons para a coletividade, tem pessoas que têm ideias ruins, visão de mundo ruim, e vai aplicar isso, nós temos que nos manifestar. Porque a Bíblia fala que o justo também, a cidade se alegra quando o justo governa. Em Salmos, pede para que a gente ore pela paz em Jerusalém. Se pede para a gente orar pela paz em Jerusalém, quanto mais participar na nossa cidade, no nosso governo, para que haja essa paz no mundo. A gente sabe que é impossível você ter um mundo 100% pacífico, mas nós temos aí que buscar, não só falar diretamente com as autoridades, mas manifestar para que crimes não aconteçam, para que suprimento da liberdade, né, como nós vemos aí cada vez mais a nossa liberdade sendo
encurralada para que a gente não manifeste nossa opinião, nosso pensamento, e isso também é errado. Então, se o agente não fala, né, eu não falo só da agente cristão, mas se o justo, a pessoa que tem boa fé, não fala, quem vai acabar falando por nós são pessoas erradas, são pessoas que têm pensamentos e comportamentos ruins, e a gente não pode permitir que eles falem pela gente. Inclusive, se um próprio cristão também, depois de eleito, começar a se corromper, começar a fazer coisas erradas, ele vai pagar perante a lei dos homens e vai pagar perante a lei de Deus também, vocês podem ter certeza. Então, é nisso que eu queria falar, assim, pra gente não ter esse medo de não se envolver em política, porque não pode misturar a Bíblia com não sei o quê. Não, a gente como cristão e o cristianismo, a fé é algo que faz parte da gente, não é um movimento externo ao nosso corpo, é algo que a gente nós temos o direito de participar sim, mas participar com consciência, participar sem fanatismo e respeitando de fato a opinião de todo mundo, mesmo aqueles que não são cristãos e mesmo aquele que não acredita na mesma fé que a gente. Então por hoje é só, pessoal, isso eu queria deixar aqui para vocês. Até o próximo conteúdo, o próximo vídeo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com as pessoas se você gostou desse conteúdo, deixar a sua sugestão, o seu comentário. Até mais, pessoal.